Na sequência, então, temos o Teorema de Euler, pessoal. Então, o Teorema de Euler diz o seguinte, que se eu tenho P, um poliedro convexo com V vértice, A arestas e F faces, então a característica de Euler Poincaré do poliedro P é 2. Né? E essa relação V menos F mais A, ela vai ser chamada, então, de relação de Euler. Tá? Então, toda vez que a gente chamar de falar relação de Euler, a gente está falando sobre essa condição. V menos A mais F, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Ok, pessoal? Bom, a demonstração do Teorema de Euler está presente aí nas notas de aula, mas eu escolhi não fazer, tá? Porque ela envolve mais coisas técnicas, né? Não vai trazer nenhum aprendizado mais geométrico, vamos dizer assim, tá? A demonstração aí é feita para uma superfície poliédrica, tá? Que é quando a gente tira uma face do nosso poliedro, tá? E fazemos por indução, então sobre o número de faces. Então, se o número de faces é 1, se o número de faces é 2, é 3, é 4 e assim por diante, tá? Nesse sentido. Então, faz por PIF, né? Que é por indução finita. Né? O que significa fazer por indução finita? Significa mostrar, são 3 passos, né? Mostrar para um, então mostra quando o número de faces é 1, supõe para quando o número de faces é n, um número natural qualquer, e mostra que satisfaz para o número de faces igual a n mais 1, tá? Então, mostra para 1, supõe para n e mostra para n mais 1. Né? Aí, na hora de mostrar para n mais 1, eu já uso a hipótese de que vale para n. Então, se vale para n, você consegue provar que vale para n mais 1. Tá? Essa aqui é a ideia. Prova, então, o teorema primeiro. Né? Na verdade, mostra que o número aqui vai ser 1 para qualquer superfície poliédrica convexa, e aí com isso você consegue garantir que vai valer, então essa relação vai ser 1 para a superfície poliédrica, e para completar o poliedro só fechar a tampa, né? Só fechar a última face. Então não vai mudar o número de vértices, não vai mudar o número de arestas, vai acrescentar uma face, então vai aumentar a característica de Euler Poincaré em 1. Então, finalizando a demonstração do teorema, tá? Então, eu contei assim mais ou menos a estratégia que é utilizada aí. Quem tiver curiosidade pode ler aí nas notas de aula, mas eu achei melhor a gente prosseguir, tá? Muito bem. Então, o teorema de Euler, ele garante então que se o poliedro for convexo, então vale a relação de Euler, né? Então, a característica de Euler Poincaré vai ser 2, né, para o poliedro convexo. Agora, a gente pode se perguntar o seguinte, e o que acontece se o poliedro não é convexo? Né? Bom, aqui a gente tem, eu fiz o desenho então que eu apresento aí, dos 2 poliedros. Né? Esses 2 poliedros não são convexos. Né? Por exemplo, ó, pega essa face aqui, pega o plano que contém essa face. O poliedro todo não vai estar no mesmo semi-espaço, né? O plano aqui ele vai cortar em 2 pedaços, né? Um pedaço que está aqui acima e um pedaço que está abaixo. Então esse é um poliedro, mas ele não é convexo. Esse aqui, por exemplo, também é um poliedro que não é convexo. Se eu pegar qualquer plano que contém essas faces aqui do interior, isso aqui é como se fosse uma moldura, né? É uma moldura assim, tudo em volta, tá? Então, se eu pego qualquer plano que contém essa face aqui do interior, ela vai deixar um pedaço de um lado, em um semi-espaço, e outro pedaço do lado de cá do plano, né, num outro semi-espaço. Tá? Então aqui são 2 exemplos de poliedros que não são convexos. Né? E vamos ver então como funciona aqui, como fica a nossa contagem. Né? Então nesse caso aqui, quantas faces, eu quero saber quantas faces, né? Quantas faces, quantos vértices e quantas arestas eu tenho. Bom, parece aqueles problemas de Olimpíada, né? De contar o número de faces, vértices e arestas. Mas vamos lá. Vamos contar então o número de faces primeiro.
Então temos aqui 1, 2, aqui em cima, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa aqui da frente. Tá? Então isso da parte de cima e a parte aqui da frente, né? Do lado, da frente e em cima. E aí atrás a gente vai ter então a 10. E aqui do lado a gente tem a 11. Tá? Beleza? 11. E aí aqui no fundo a gente tem a 12. Então aqui a gente tem 12 faces neste poliedro. Tá bom? Muito bem. Então esse é um dodecaedro. Tá? Não convexo. Beleza? Ok. Vamos agora ver o número de vértices. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui em cima. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. E o número de arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Já me perdi. Calma aí, vamos numerar então, para ficar mais fácil. Vamos lá. Para não se perder. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já foi tudo então, pessoal? 24? Foi, né? Foi tudinho. Então, 24 arestas. Então, quem é a relação? V menos A mais F é igual a 14 menos 24 mais 12. Então, se eu pegar 14 mais 12 dá 26 menos 24, 2. Bom, então nesse aqui satisfez também essa propriedade, mas ele não é convexo, tá? O teorema de Euler garante apenas para convexo. Então aqui foi a pura sorte, vamos dizer assim, né? Beleza, tá certo. Agora aqui, vamos ver então quanto que vale aqui número de faces, de vértices e de arestas. Bom, aqui a mesma figura que tem acima tem abaixo, tá? Então primeiro faces, 1, 2, 3 e 4. 4 em cima, 4 embaixo, tá? Se tem 4 em cima, 4 embaixo, 8. Aqui dentro, 1, 2, 3 e 4. 4. E aqui por fora, 1, 2, 3 e 4. 4 dentro, 4 fora, mais 8. 8 com 8, 16. Então aqui eu tenho 16 faces. Bom, e agora arestas? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então só na parte de cima a gente tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 na parte de cima. 12 na parte de baixo, então já tem 24. E quais são as de altura? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 24 mais 8, então tem 32. 32 arestas. E o número de vértices? 1, 2, 3,
Ó, aqui fora, 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4 aqui dentro, na parte de cima. Na parte de baixo tem mais isso, mesma quantia. Então tem 8 em cima, 8 embaixo. Então tem 16. Aqui então, se eu pego V menos A mais F, fica então 16 menos 32 mais 16, que é igual a 0. Então aqui já não valeu, né? Deu 0. Certo? Então, pessoal, quando eu tenho um poliedro que não é convexo, então não necessariamente vai satisfazer, a relação de Euler vai ser 2. Tá? Então aí vai depender do caso. Tá? Se o poliedro for convexo, então acabou. A relação de Euler garante que a característica de Euler, né, a relação de Euler vai ser 2, pelo teorema de Euler. Se ele não for convexo, aí vai depender. Pode ter caso que ele é, pode ter caso que não.